Caleia faz a seguinte pergunta: Mago, qual a sua inspiração para fazer vídeos? O senhor faz algum roteiro ou fala o que vem na mente, usando de sabedoria adquirida ao longo da vida com experiências, pessoas e leituras? Ele está indagando sobre como eu trabalho, para fazer os vídeos, como eu falo certas coisas. Pois bem, meu amigo, eu não faço roteiros. Já fiz roteiros, já preparei algumas coisas escritas e tentei seguir. Em minha opinião, foram os piores vídeos que eu já fiz. Não trabalho com roteiros. Eu ligo a câmera algumas vezes sem saber o que eu vou falar. Nesta playlist, sim, eu sei sobre o que eu vou falar. Anoto tudo, vejo o assunto que mais me facilita, mais me agrada. Não deixo nenhum para trás, nunca. Todos que eu recebi já respondi. Mas eu vejo aquele que mais me agrada e comento. Mas não faço nenhum croquis, nenhum roteiro do que eu vou falar. Neste caso aqui, está delineado superficialmente o que eu vou falar. Vou falar sobre isso, falar aquela ideia, aquela experiência, tudo, mas a ideia principal é não explorar demais o assunto antes de ligar a câmera. Sim, vou falar sobre isso e só. Não falar isso deste assunto, explorar totalmente, porque eu, pelo menos, me perco a noção, perco o conteúdo do que eu ia falar, o conteúdo real do que eu ia falar. Aqueles que eu fiz roteiro, eu me senti preso, não me senti à vontade para falar o que me vinha à cabeça. Exatamente, como diz aqui, eu falo mais o que me vem à cabeça, faço um roteiro muito leve e falo o que me vem à cabeça. Entendo que se fizer assim, falando assim sem pensar, é pura intuição que me ocorre na hora. Eu frequentava um terreiro, já falei várias vezes. O padrinho incorporava o guia-chefe, o chefe de cabeça dele, chamamos de chefe de cabeça, guia de cabeça, dono da cabeça. Era um caboclo. E o caboclo falou que eu teria uma mediunidade diferente. Isso aí, coloque 15, 20 anos atrás. 15, 20 anos mesmo, era 2000? Não, mais tempo ainda. 1989, 90, mais ou menos por aí. Ele dizia que eu teria uma mediunidade diferente. Pois bem, fui atrás. Na época consegui ver em livros que existiam na época, acho que deve ser até hoje, 172 formas diferentes de mediunidade. Mediunidade é referente à audição, à visão, escrita, incorporação, prever futuro, acontecimento. Existiam 172 modalidades, tipos diferentes de mediunidade. Claro, na época eu não consegui descobrir qual seria a minha mediunidade. Sim, isso aqui é mediunidade. É mediunidade. Mas eu deixei, como no outro capítulo, no outro vídeo eu disse, deixei que a suave brisa do destino me levasse. E estou aqui agora. Quantas pessoas já comentaram que a minha maneira de falar as acalma, traz conforto, melhora o seu astral. Garanto uma coisa a vocês, aqui eu sou uma pessoa séria, suave, no que fala mais séria, não faz piada, não fala...
bobagens, não faz brincadeira, nada. Dificilmente eu sorrio. Porém, com a câmera ligada, ou melhor, com a câmera desligada, eu sou mais um palhaço. De verdade. Em 1970 e bolinha, eu com 2 amigos criamos uma rádio e uma revista. A revista era feita com impressos de uma escola. De um lado tinha o impresso e da outra a gente usava, fazia colagens. Piada, só humor, só gozação, só brincadeira. Coisa séria, coisa familiar. Totalmente familiar e agradava muito. Quer dizer, eu tenho o meu lado humorístico que eu ainda não expus. Quer dizer, quando eu estou com a câmera ligada, gravador, registrando, eu me transformo um pouco, me torno um pouco mais sério, compenetrado. Deixo que os fluidos que, digamos assim, eu conquistei ter o direito de usufruir, deixo que esses fluidos toquem. É pura intuição. Como eu estava dizendo, tenho alguns vídeos antigos, podem procurar, vários, dezenas deles até, posso dizer até centenas de vídeos, em que eu de repente tenho vontade, vou gravar um vídeo. Sobre o quê? Não sei, ligo a câmera, ligo o gravador, começo a falar, isso é sério. Falo e não sei sobre o que eu estou falando, é algo meio poético, filosófico demais. Escapa-me o controle das palavras até mesmo. Eu tenho uma playlist aí chamada Poemas Filosóficos, é a 3ª temporada. Procurem e vão e prestem atenção em certas coisas. Desculpem, é Poemas Filosóficos 2. Foram 30 vídeos que eu fiz para um aniversário de Alquimística. Esses poemas filosóficos eu falo sem pensar. Sem pensar. Ou seja, me anulo como pessoa, como ser pensante, como ser racional. Eu me anulo e começo a falar. Foram 3, 4, 5, 6 minutos cada vídeo. Ficaram coisas muito interessantes. Porém, perdi totalmente o controle do que eu estava falando. E isso ficaram coisas interessantíssimas. Eu diria que é o meu contato racional, meu contato mental, melhor dizendo, o racional acaba perdendo sua força, meu contato mental que se expande. Estou me vangloriando um pouquinho. A pergunta assim coloca, e estou gostando de falar, de dizer um pouco mais, quem sabe possa colocar algumas pessoas que têm essa leve tendência a explorá-la melhor. Pois bem, escrevi livros. Sim, mostrei alguns livros. Total de 40 livros, mais ou menos, entre filosofia, comentários religiosos, poemas picantes, sensuais, românticos. Poemas mesmo, escrevi. Tudo foi naquele gesto, deixava que a sensação, as emoções escrevessem. Emoções escrevessem, como assim? Exatamente. Há uma sensação. Então eu escrevo, deixo as emoções dirigirem, deixo as emoções redigirem o texto, ir em frente. Eu tenho um livro dele que eu lembro até hoje, uma curiosidade, eu estava escrevendo, tinha um pequeno roteiro programado do que eu iria escrever escrever à mão mesmo na época, do que eu iria escrever naquele texto, um texto não muito longo, 2, 3 páginas de caderno. Tinha um roteiro de como dirigir o assunto.
E comecei a fazer isso, comecei a escrever, só que no meio do caminho eu me perdi totalmente. O roteiro estava pré-rascunhado aqui, do início ao fim. Era só colocar no papel de maneira legível, entendível. E colocar, só que no meio do caminho me perdi. Quer dizer, saiu totalmente daquele roteiro que eu tinha pré-determinado. Aí eu parei por um instante, o que eu faço? Risco tudo aquilo que foi além do que eu imaginei e tento colocar nos trilhos novamente, ou vamos continuar a ver o que dá? Aí resolvi, vou continuar e depois eu vejo o que saiu. Sim, eu ia escrevendo, palavras vinham, 2, 3 palavras vinham, só 3. Quando estava na última, mais 3, mais 4 vinham, mais... Eu não sabia o que eu ia escrever na linha seguinte, só sabia o que eu ia colocar naquela linha. Exatamente isto. Eu não sabia o que ia escrever nas linhas de baixo. Não sabia mesmo. Eu sabia o que iria. É minha mão, eu tenho que coordenar a mão para isso. Então me vinha escrever isto na primeira linha, aí escrever a segunda linha, depois a terceira, tudo muito em cima, tudo muito curioso, tudo muito... Bom, terminei esse escrito totalmente fora, no início sim, mas depois totalmente fora do que eu tinha imaginado, e um final que me surpreendeu. Um final que me surpreendeu totalmente. Eu nunca imaginei chegar nesse ponto. Fui ler, ficou muito melhor do que eu havia planejado. Muito melhor mesmo. Tem erros incríveis de português, conjugação, coerência verbal, um monte de coisa errada. Curiosamente eu não consigo corrigir. Acentuação, vírgula, sim, mas a correção mais profunda, mais coerência, não consigo. São episódios estranhos que se passaram comigo. Episódios estranhos que eu deixei, que eu fui abraçando essa maneira de trabalhar e chega a esse ponto. Muitos vídeos, hoje 1.700, um pouco mais, muitos vídeos são dessa maneira, pura intuição. Eu começo um vídeo, vai durar 2 minutos, 3 minutos, ou durar 20, 25 minutos, como já aconteceu. Claro, tem que ter o meu estado de espírito. Se eu estou bem, eu vou falando, surgem assuntos, intuição. Surgem assuntos, coloco aquele assunto e discorro sobre aquele assunto, tem a ver com o tema. Mas é aquilo, é pura intuição. Não sei quanto tempo vai durar o vídeo, não sei. Alguns deles eu nem sabia do que eu estava falando. Falo sério, nem sabia do que eu estava falando, só fui me dar conta 2, 3, 4 minutos depois. Qual era o assunto, qual era o tema, o conteúdo principalmente. Mas pergunta, como assim? Fica falando 2, 3 minutos e não sabe o que está falando? Como eu disse, eu escrevia aquela linha. Eu sabia o que eu ia escrever naquela linha, mas o que vinha embaixo, só quando eu estava chegando no final da linha que eu ia saber o que vinha a seguir. É pura intuição isso. Mesma coisa, eu vou falando, palavras vêm rapidamente à mente, às vezes tão rapidamente que eu tenho vídeos. Dessa série, Poemas Filosóficos, esse mesmo, temporada 2, vou colocar o link da playlist aí embaixo. Aí eu falava tão rápido algumas coisas, vinham tão rápido as palavras à mente, que eu falava
não vou falar vomitar, que é uma palavra feia, mas eu colocava para fora da maneira que vinha, grosseiramente, rusticamente como vinha. E isso, na maneira de falar, vem a energia. Aqui, aquela afirmação que eu fazia, vinha a energia referente àquilo. E eu acabava transmitindo alguma coisa para as pessoas. Eu me surpreendo muitas vezes. Sim, muitas vezes me surpreendo com aquilo que eu sei ter escrito. Eu me surpreendo, eu não tenho capacidade, não me julgo ter capacidade mesmo, tá? Sou feirante, tenho aquilo que se chama básico não completo, ou seja, primário, ginasial, colegial incompleto. Colegial incompleto. Fiz até o 2º ano, abandonei caneta, lápis, fiquei uns 25, 30 anos sem usar uma caneta. Para nada. Só assinatura mesmo. Então, eu não tenho conhecimentos, não tenho entendimento para falar coisas sérias, coisas interessantes. Trago muita cultura, pareço ter muita cultura. Sim, um conselho, um preto velho, na época da Umbanda, disse para mim ler de tudo. Cair às mãos é para ler. Isso, de tudo, significa tudo mesmo, o que se possa imaginar. Li muita coisa. Do que eu falo, pouquíssima coisa é conhecimento adquirido em livros, cursos, com outras pessoas. Muito que eu digo vem de cima, intuição, pura intuição, e agradeço às orbes superiores pela oportunidade de transmitir tantas coisas. Uma pessoa uma vez me disse, um fisioterapeuta holístico, ele disse para mim, nada disso estava acontecendo ainda, ele disse, você vai ajudar muitas pessoas. Aquele pai de santo também disse isso, um médium de mediunidade diferente. Quer dizer, eles viam, eu não via nada. Esse fisioterapeuta disse que eu iria ajudar muita gente e estou ajudando, me sinto bem, me faz bem ajudar as pessoas a falar. Não pretendo pegar fisicamente uma pessoa e tentar ajudá-la. Isso não é o meu caso, já percebi há muito tempo. Bom, vamos começar a finalizar. Caleia, eu acho que já expliquei bem. O que eu faço é pura intuição. Ouço pessoas, leio algumas coisas, mas é aquela mistura. Você coloca tudo num caldeirão, mexe e transforma tudo aquilo em algo que nem você sabe o que é. Comigo é assim mesmo, nem sei o que é. Vou juntando informações, vou juntando tudo, uma química fantástica. E sai estes vídeos, estas sabedorias concretizadas em imagem, som, escritos. Assim, visitem, vamos lá, visitem. Aqui embaixo também tem um endereço, visitem o meu blog e de lá escolham livros que estão na Amazon. No momento, hoje, são 17 livros. Preço pequeno, uma pequena propaganda que estou fazendo, mas é propaganda sobre mim mesmo. Então, vídeos, escritos, tudo é intuição. E procuro nesses vídeos tentar transmitir um pouco de como a pessoa pode adquirir essa intuição e produzir seu material, trazer o seu íntimo puro, exteriorizar, mostrar às outras pessoas. Se outras pessoas não verem utilidade, não quiserem aceitar, tenha certeza, é conhecimento, sabedoria para você mesmo, que é a primeira pessoa a ser beneficiada. Eu sou a primeira pessoa a ser beneficiado com o que eu digo. Eu sou, quer dizer, sou o mestre
E sou principalmente discípulo de mim mesmo. É verdade, isso existe, é real. E eu tento passar para que as pessoas sejam mestres de si. Mestres de si. Sejam discípulos de si mesmo. Do autoconhecimento incrível, sabedoria interior maravilhosa. Tá bem? Espero que tenham compreendido a minha explicação. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.